O que me traz a essa tribuna hoje, senadora Ana Amélia, tem a ver com o pronunciamento da senadora Vanessa Graziotin e também com o que Vossa Excelência falou aqui sobre violência contra a mulher e sobre a violência na sociedade. Estou apresentando um projeto a essa casa, um projeto de lei, cujo objetivo é aprimorar, senador Omar Aziz, a Lei Maria da Penha. Uma lei importante que foi uma conquista da sociedade brasileira. E o objetivo da proposição é incluir mais um artigo, mais um parágrafo no artigo 22 da lei, para esclarecer que o descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime de desobediência prevista no Código Penal. Isso é muito importante, porque nós temos essas medidas, muitas vezes elas não são observadas e nada é feito contra o agressor que não as observa. Aliás, eu estou fazendo isso, mas à frente eu vou dizer, exatamente por uma decisão judicial que trocou uma responsabilidade criminal de um agressor que não observou uma medida protetiva para que esse agressor pudesse fazê-lo ou pagando uma multa ou dando uma cesta básica. E não é esse o espírito da Lei Maria da Penha. Muito pelo contrário, o espírito da Lei Maria da Penha é exatamente criminalizar condutas, que atentem aí à segurança, à vida das mulheres. A criação da Lei Maria da Penha representa um marco histórico para o Brasil, pois a partir da sua sanção, a violência doméstica contra a mulher passou a ser crime, sendo tratada com maior atenção e com o devido respeito pela sociedade brasileira. O fato, senhoras e senhores senadores e senadoras, é que, infelizmente, nossa sociedade sempre foi marcada pela predominância do homem perante a mulher, que se mantinha submissa, em geral cuidando do lar e dos filhos. Aliás, é muito pouco tempo que nós conquistamos direitos de ser tratadas como cidadãs perante a legislação civil do país. Mas vai um tempo não longe em que a mulher saía da mão do pai para a mão do marido, quase que como uma extensão da propriedade privada de ambos. Há muitos anos e ainda hoje, as mulheres sofrem caladas, atormentadas e com o medo de denunciar seus agressores, tanto por dependência econômica, quanto, até meados de 2006, a ausência de legislação adequada que tratasse de assunto. A Lei Maria da Penha superou parte desses problemas, transformando a legislação brasileira em referência mundial no combate à violência contra a mulher. Denominada Maria da Penha em razão da biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, por justiça contra os crimes de violência praticados por seu marido contra ela, que, aliás, a senadora Vanessa nos disse que ela esteve em Mato Grosso do Sul, na inauguração da primeira Casa da Mulher Brasileira, a Lei 11.340 já produziu resultados concretos, especialmente ao reconhecer os direitos da mulher. Porém, ainda há muito para avançarmos antes de acabar com esta prática nefasta e covarde de maridos e companheiros agressores. A criação dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher e as medidas protetivas de urgência foram as principais inovações trazidas pela Lei Maria da Penha. E não tenho dúvidas que a lei inspirou muito a criação da Casa da Mulher Brasileira, aonde todos os serviços de atendimento à mulher podem ser colocados à sua disposição, facilitando aquelas mulheres que são vítimas de violência. No caso das medidas protetivas de urgência, trata-se de buscar a eficácia da lei, assegurando seu cumprimento e, sobretudo, protegendo efetivamente as vítimas. São medidas cautelares de primordial relevância que visam garantir a segurança da mulher vítima de violência e de seus familiares após o registro da denúncia na delegacia. Elas possuem caráter preventivo e punitivo. As medidas protetivas de urgência se dividem em duas espécies: as que obrigam o agressor e as dirigidas à proteção da vítima e seus dependentes. No que se refere às medidas destinadas aos agressores, destacam o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima. Se ele for obrigado a se afastar, tem de se afastar. E se ele chegar próximo ao lar,
tem de ter uma coerção. Não é possível que nada se faça. E muitas vezes aquela vítima que está sob uma medida protetiva acaba se tornando uma vítima fatal porque o agressor não cumpriu a determinação legal. A outra medida protetiva é a proibição do agressor de se aproximar da vítima, em qualquer lugar que seja, na rua, no seu trabalho, na sua escola. A proibição do agressor também de contatar com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio. A obrigação do agressor de dar pensão alimentícia provisional ou alimentos provisórios. Ele é obrigado a fazer isso. Portanto, tem sim de dar a pensão alimentícia. A proteção do patrimônio através de medidas como bloqueio de contas, indisposição de bens, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática da violência doméstica. Ainda sobre a Lei Maria da Penha, é importante destacar: a lei proíbe a aplicação de pena pecuniária, a exemplo de multas e cestas básicas, não permite a entrega da intimação ao agressor pela mulher. Determina que a mulher seja notificada de todos os atos processuais, principalmente quando o agressor for preso e quando sair da prisão. Determina a possibilidade de prisão em flagrante do agressor. Possibilita a prisão preventiva. Aumenta em 1/3 a pena dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher portadora de deficiência e prevê atendimento por equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social, que desenvolva um trabalho de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a vítima e seus familiares. Trata-se, portanto, de uma legislação de vanguarda na defesa das mulheres, que, repito, já apresenta alguns resultados, mas ainda muito aquém do que seria satisfatório. Dentre os principais desafios que ainda temos, destacaria a aplicação e execução da lei, bem como a insuficiente infraestrutura da polícia e dos demais agentes envolvidos em atender na sua integralidade as vítimas. Por isso que deposito grande esperança nas casas da mulher brasileira, que vão ser construídas em todos os estados da federação, porque lá nós teremos efetivamente as delegacias de mulher, a área de assistência social, a área de saúde, os juizados, para que a mulher vítima de violência tenha onde recorrer e ser protegida. Os números da violência contra a mulher ainda são assustadores no Brasil. Segundo dados do IPEA, estima-se que ocorreram, em média, 5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada ano. Por sua vez, o estudo do Data Senado aponta que no Brasil, mais de 13.500.000 mulheres já sofreram algum tipo de agressão, o equivalente a 19% da população feminina com 16 anos ou mais. Comprovou-se que 31% destas mulheres ainda mantêm convivência com o agressor. Muitas vezes porque falta, senador Aziz, muitas vezes porque falta recursos para essa mulher sobreviver. Ela tem que se submeter à violência. Por isso, senadora Gleisi, que o Estado ele precisa capacitar. Então, essa senhora, ela casa com 16, 17 anos, tem 5, 6 filhos. 5, 6 filhos e fica na dependência do marido colocar comida. Ela não tem como ter uma outra atividade e ela não teve a oportunidade da vida de ter uma formação. Se o Estado qualifica essa mulher e financia ela ter o próprio negócio, ela não vai ser tão dependente. Porque eu já tive a oportunidade, como secretário de Segurança, de entrar numa delegacia de manhã, está a mãe e uma jovem agredida pelo marido. Aí vocês já foram atendidas? Não, eu estou me esperando. O que aconteceu? Meu marido me bateu. Aí eu chamar o delegado e disse, mande buscar e prenda esse cidadão. Não faça isso. Omar, conversa com ele para ele não me bater mais. Quer dizer, a mulher, muitas vezes, ela chega numa situação pedindo, não é para terminar o relacionamento. E aí você vai, cada situação é uma situação. Mas se o Estado, ele entra qualificando a mulher que não teve a oportunidade devida na vida, não foi dada essa oportunidade a essa mulher, principalmente nos municípios, onde você não tem defensor público, onde você não tem juiz, onde você não tem absolutamente nada, tem um delegado lá que
de polícia, que muitas vezes é um sargento da Polícia Militar, é um cabo da Polícia Militar, que não está qualificado para atender. Então, isso acontece muito. Então, esses números que a senhora levanta, muitas vezes não está na zona rural, na área o rural, está na área urbana só. Porque se nós formos para a área rural, vai aumentar e muito esses números de agressões que ainda tem mulheres que sofrem nesse país. Por isso, o papel é qualificar. A punição hoje, ela existe, muitas vezes ela não existe. Essa Casa da Mulher é importante porque todos os serviços que ela vai precisar estarão no mesmo ambiente, mas ninguém, seja qual for a mulher, ela não se sente bem indo onde tem um monte de gente para dizer que foi agredida. Muitas vezes criamos lá programas com jovens, crianças que o pai e a mãe têm problema, muitas vezes a mãe usa droga, o pai usa droga, essa criança está na escola, você não pode mandar o psicólogo falar com ela dentro da escola, nós temos que falar com ela fora da escola para que ela não fique sendo chacota dos colegas, porque muitas vezes o bullying vem em cima disso. Olha, está louco, porque o psicólogo está conversando. Então, essas coisas todas, ministra Gleisi, e eu sei que a presidenta Dilma, como mulher, é sensível a isso, eu não tenho dúvida nenhuma que nós podemos avançar nessas questões, mas é importante uma parceria, governo federal, governo dos estados, prefeituras, para que a gente não deixe a mulher dependente. A mulher independente financeiramente, ela não aceita esse tipo de coisa, ela não volta, porque ela muitas vezes volta a contragosto, olha para a cara da pessoa com nojo, mas está ali por causa dos filhos. Porque a mãe não abandona os filhos. Você pode ver, o homem, ele arranja uma outra namorada, larga os filhos, larga a mulher e vai embora. A mulher não faz isso. Muito difícil isso acontecer. Casos pequenos, mas o homem não. O homem, ele se muda, vai embora. E muitas vezes ainda quer tirar a mulher com os filhos da casa para botar outra. Por isso que nós tomamos... existe esse negócio já no Brasil, a propriedade ser da mulher. Quando é doada pelo Estado, ser da mulher. Porque aí quem bota para fora é a mulher, o homem. Vai-te embora tu, eu fico aqui na casa e acabou, não tem mais problema. Mas é isso, eu acho que a qualificação das mulheres, ministra, faz com que ela se sinta, além de ser valorizada, se sinta independente. Aí é que é o grande... E nós financiarmos, tem tantas fontes para financiar um pequeno negócio, manicure, cabeleireira, fazer picolé, fazer din-din, fazer sorvete. Isso são profissões que você não precisa sair de casa, você pode ter na própria sala. Quanto é que custa um material, financiar, comprar um material de manicure para uma mulher que a gente possa qualificá-la? E ela fazer esse serviço dentro da própria casa, para as vizinhas, para os amigos e tal, e ela ter o seu próprio rendimento e não depender do marido. Porque o marido chega em casa, o que acontece? Eu vou me alongar, porque são experiências que eu vivi, por isso que eu estou passando para a senhora. Acaba, chega sexta-feira, recebe, vai para a mesa do bar, vai jogar sinuca, toma todas, a mulher chateada, porque o cara não chega, quando ele chega e ela vai tomar satisfação, vem a agressão. Porque também a mulher não toma satisfação com o homem delicadamente, ela parte para cima. Mulher braba é isso, não adianta a gente aqui dizer que, olha, o homem... E o cara já tomou todas... agride, a mulher vai e denuncia. Na hora que a polícia chega, ela diz, não prende não, porque já está tudo bem. Então, isso aí é o seguinte, o homem que agride a primeira vez, não tem conversa, ele vai agredir a segunda, vai agredir a terceira, sempre vai ser um agressor. Ele não vai parar de agredir a mulher. Ela que pensa que ele pode mudar. Ninguém muda. Não muda. A gente pode evoluir, mas o homem que agride a primeira, no dia que ele beber de novo e ela falar, reclamar, ele vai partir para cima dela. Isso acontece demais, infelizmente, é uma realidade. E aí não tem classe social, ministro. Esse negócio de dizer que só é na periferia, não. Escândalo, tanto faz a pessoa ser formada em Harvard, ele faz o mesmo escândalo de uma pessoa que nunca teve oportunidade de estudar na vida. Então, eu acho que o caminho dessas casas é também incentivar, fazer parceria com os governos, com as prefeituras, para a gente qualificar essas mulheres, para que elas possam realmente ter aquela independência e dizer,
intelectualmente eu estou preparada para ter uma vida sem depender de você. Também. Agradeço a parte, senador Omar Aziz. A gente já teve oportunidade, até quando Vossa Excelência era governador, de discutir alguns programas nesse sentido, e sei que Vossa Excelência fez no governo do Amazonas esse incentivo aí à independência financeira das mulheres, né? Patrocinando e incentivando vários programas. Eu também concordo plenamente que a independência financeira é fundamental para que a mulher possa ter dignidade, não depender do marido e, portanto, se livrar do agressor. Isso foi um dos motivos pelos quais, por exemplo, o programa Bolsa Família é dado às mulheres. Isso ajudou muito, principalmente as mulheres pobres, Vossa Excelência tem razão, que independe de classe social, mas principalmente as mais vulneráveis a enfrentar essa situação. Uma outra medida importante que a presidenta Dilma fez e que essa casa aprovou foi mandar numa medida provisória que as casas do programa Minha Casa Minha Vida, do Faixa 1, fiquem com as mulheres. No caso de separação, não importa o regime de comunhão de bens, fica com a mulher. Exatamente pelo que Vossa Excelência falou. As mulheres ficam com os filhos, as mulheres cuidam da família. Então, não é justo colocar a mulher, os filhos para fora, vender a casa, gastar ou trazer outra companheira. Então, são medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo. E a Casa da Mulher Brasileira, quando nós discutimos, inclusive o espaço físico dela, foi discutido cuidadosamente para separar aquelas mulheres que recorrem à casa por vítimas de violência e aquelas que recorrem para ter uma assistência social, um encaminhamento para emprego, porque, inclusive, isso está previsto na casa, ter encaminhamento para empregabilidade ou geração de renda. E aí nós temos o Pronatec, que está sendo também colocado à disposição das casas para fazer a capacitação que Vossa Excelência está falando, seja para a área de costura ou até outras áreas. As mulheres hoje estão trabalhando em construção civil, são pedreiras. Eu fui num conjunto do Minha Casa Minha Vida, lá em Londrina, para olhar o conjunto, inaugurarmos, e grande parte dos acabamentos foram feitos pelas mulheres, colocação de azulejo, colocação de piso, e o gestor da obra dizia assim, as mulheres fazem melhor que os homens, são mais caprichosas. Então, tem que dar oportunidade, né? Eu fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem essa sensibilidade, tenho certeza que vai nos ajudar muito a avançar aqui em legislações e programas que auxiliem nesse sentido. Para encerrar, aqui reafirmar esse problema das mulheres que permanecem como alvo de agressão em nosso país por conta dessa dependência, e seguramente por isso o Brasil encontra-se no 7º lugar num ranking dos países que mais matam mulheres, composto por 84 nações. Em números de mortes na América Latina, o Brasil só perde para a Colômbia. Na Europa, perde apenas para a Rússia. O Brasil mata mais mulheres do que todos os países árabes e africanos. Isso é impressionante, porque na nossa, pelo menos, ideia é que esses países são mais repressivos à mulher. Acredito que sejam mais repressivos, talvez até o comportamento delas muito mais submissos. Aqui, até pelo fato das mulheres se contrapor à violência, acabam sendo mais vítimas de violência. A senadora Ana Amélia falou aqui de um dado estarrecedor, Rio Grande do Sul, quer dizer, um estado bastante desenvolvido economicamente, assim como o Paraná. Infelizmente, o índice é alarmante, mais do que em regiões menos desenvolvidas economicamente. Infelizmente e aí não tem classe social, todas as mulheres são vítimas, né? Finalmente, então, senhoras e senhores senadores, para piorar esse quadro assustador, e por isso que eu estou apresentando a essa casa o PLS 14 de 2015, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei da Maria da Penha não configura crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal. Ao analisar um recurso especial de um réu de Minas Gerais, o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, afirmou que, se for combinada sanção pecuniária, com fulcro no artigo 22, parágrafo 4º da Lei 11.340, para o caso de inexecução de medida protetiva de urgência, o descumprimento não enseja a prática do crime de desobediência. Ou seja, nós estamos tirando a criminalização de um ato que não observa uma determinação legal sobre medida protetiva. Exatamente o contrário do que preconiza a Lei Maria da Penha, quando foi muito mais rigorosa nos crimes contra
a mulher. Em sua sentença, o ministro destacou que a previsão em lei de penalidade administrativa ou civil para a hipótese de desobediência afasta o crime previsto no artigo 330 do Código Penal, salvo a ressalva expressa de cumulação. Portanto, trata-se de uma decisão que parece extremamente preocupante, pois o referido entendimento não está, como eu disse, em consonância com o espírito da Lei Maria da Penha, que busca exatamente assegurar mecanismos de combate efetivo à violência contra a mulher, devendo, assim, haver a disponibilização de todos os meios que possam inibir a ocorrência de violência, como é o caso da ameaça de configuração do crime de desobediência. Ademais, conforme entende parte dos tribunais nacionais, as medidas legais que podem ser aplicadas no caso da prática de violência doméstica e familiar, sejam as previstas na legislação processual civil, sejam as previstas na legislação processual penal, não têm caráter sancionatório, mas se tratam, em verdade, de medidas de natureza cautelar. Assim, também por esse motivo, fica evidente a conveniência do esclarecimento da tipificação do crime de desobediência. Portanto, senhoras e senhores senadores e senadoras, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tende a se tornar unânime e influenciar os demais tribunais do país, é necessário que seja tornada expressa a previsão do crime de desobediência, crime, para as hipóteses de descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo agressor. Encerro solicitando o apoio de todos os meus pares para a aprovação deste projeto, pois entendo que, ao prevalecer o entendimento acima destacado do STJ, estaremos promovendo um evidente e absolutamente indesejável esvaziamento da Lei Maria da Penha, que tanto tem contribuído para a redução da violência contra a mulher. Espero que consigamos, assim como fizemos com outros projetos importantes de proteção à mulher nessa casa, fazer com que esse projeto tenha uma tramitação rápida e possa se tornar lei, impedindo decisões como essa do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigada, senhora presidenta. Muito obrigada, senhores senadores.